Veja no ICL Notícias, segunda edição. A investigação não acabou. Polícia Federal busca identificar mais 3 envolvidos no plano de matar Lula, Alckmin e Xandão. Os detalhes do plano golpista. Áudios revelam declarações de general sobre a execução e rastreamento de Lula. Pela diplomação do vagabundo. Ansiedade na Procuradoria-Geral da República. Alexandre de Moraes prestes a entregar à PGR o relatório do inquérito da PF sobre a tentativa de golpe. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Semana começando, ICL Notícias, segunda edição, no ar, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube. Chegamos ao dia 25 de novembro de 2024, gente. O ano está acabando, mas ainda tem muita notícia, tem áudios de militares tramando o golpe aqui no Brasil. E tem também Maíra Reck, que vai conversar com a gente daqui a pouco sobre o inquérito chegar nas mãos do Xandão. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico Sá. Boa noite. Boa noite, comunidade. Olha, falta um mês para o Natal, mas até lá o que a gente vai ficar sabendo ainda dessa tramóia de golpe não é brincadeira. Só está começando. Não é brincadeira mesmo, gente. E é diferente, né? A gente trouxe aqui em detalhes na semana passada as conversas, as transcrições dessas conversas por áudio que esses militares e esses golpistas tiveram ali. Inclusive, a gente teve que, assim, baixar aqui o nível, né? Você leu muitos palavrões aqui, Gabi. Para reproduzir os palavrões. Quando sai o áudio é legal porque a gente não expõe a nossa apresentadora. A Gabi numa situação daquela, lendo porra, o quê? Para dar um pouquinho de emoção, né? Para dar um pouquinho de emoção aqui, mas certamente todo mundo da nossa comunidade CL aqui entendeu. Agora, a gente vai trazer aqui com certeza agora, dá uma diferença você ouvir da voz dessas pessoas, a emoção das pessoas, né? E tudo que implica ali. Eles tinham muita raiva, né? O Mário Fernandes, por vezes, a gente vai trazer os áudios aqui, vocês vão conferir, mas sentia muita raiva falando. Muito ódio, né? É isso, é a política do ódio, né? O áudio é interessante por isso, que revela, quando você lê o print ali, é uma situação que parece até normal, né? Só um palavrão. Não é por isso não. É porque quer morte mesmo do adversário, que é o que caracteriza o fascismo. Sim. Você quer eliminar o outro, você não quer disputar uma eleição. Você quer eliminar. Isso é fascismo, a moda italiana, grega, brasileira, em qualquer lugar. Aqui só se fala em sem anistia no nosso chat. Sem anistia. Eu faço coro com a comunidade, sem anistia. E só para lembrar que o general Mário Fernandes segue preso, né? Continuamos com o general, pela primeira vez na história, o Poder Civil mantendo um general preso. E os áudios são principalmente do Mário Fernandes, né? São áudios... Principalmente. A gente vai trazer daqui a pouco, mas são áudios revelados ontem pelo programa Fantástico da Globo, né? O pessoal que investiga gosta de passar para a Globo essas coisas, né? Cara, só tem uma coisa, assim, tudo bem, a Globo tem uma grande audiência, democratiza um pouco a parada, mas se perde, sabe o quê? Muitos áudios que podem ser muito interessantes, a Globo escolhe ali 4, 5... 4, 5, que tem um tempo limitado, né? O correto, assim, mais democrático para a comunicação brasileira seria você. Até poderia escolher a Globo ali no primeiro momento, mas logo na sequência daria para, por exemplo, o ICL Notícias, para o jornalismo independente de verdade. Combativo. A gente adiantou essa história aqui, né, da operação contra-golpe da Polícia Federal, Juliana Dalpiva, Igor Melo. Mas isso é uma desgraça, essa coisa de só passar para a Globo. Você tem até mesmo os ministérios, até ministros de esquerda, na hora H passa uma coisa só para a Globo ou para outras emissoras mais convencionais, da mídia hegemônica,
E, pô, na hora do aperto, precisa é daqui. É verdade. Precisa da gente. Não vai ser na Globo que eles vão encontrar boa recepção para algumas ideias. Então, seria interessante que fosse tudo mais democrático nesse sentido. Na hora do aperto, nós é que estamos aqui de plantão com a democracia. É isso. A gente vai voltar a falar Vamos. aqui desse caso e da política brasileira, né, sob risco. Agora a gente tem conhecimento desses áudios, mas a gente também vai dar uma olhada da América Latina. Não, né, tem uma boa notícia. Tem uma boa notícia. O Chico falava, desculpa, eu estava no meio da frase, Gabi, que a direita aqui brasileira, a extrema-direita, esses generais, não aceitam o adversário. Eles tratam como inimigo. Não é alguém que você derrota, mas que você podia ser derrotado, né? Não, é assim, é matar ou morrer. Tem um país aqui perto da gente que deu um exemplo, acabou de dar esse exemplo de que as coisas não precisam ser assim, e o Brasil mesmo deu esse exemplo alguns anos atrás de que não precisa ser assim. Bom, estamos falando do Uruguai. Eleições neste domingo no Uruguai, vitória da esquerda, da Frente Ampla, do partido, que na verdade é uma grande frente de partidos de esquerda e centro-esquerda, liderada pelo Pepe Mujica. A Frente Ampla reconquista o poder no Uruguai. Uma diferença pequena, 4 pontos percentuais no segundo turno, e Yamandu Orsi é eleito presidente do Uruguai, derrotando o candidato da direita que está atualmente no poder. O atual presidente é o Lacalle Pou, que apoiou o Delgado, candidato do Partido Nacional, um partido tradicional, conservador, muito ligado ao campo, ao interior uruguaio, às tradições mais espanholas ou hispânicas, aquela coisa da hispanidade assim no interior do Uruguai. Partido Nacional está no poder, perdeu a eleição, Yamandu Orsi ganhou por só 4 pontos, nós vamos até mostrar os números aqui. O Uruguai tem 3,5 milhões de habitantes, 2,5 milhões de eleitores. Vamos colocar os números finais da apuração do segundo turno? Estão aqui, ó, a capa do El País Uruguaio. Tem El País na Espanha, mas esse é o El País Uruguaio. 100% das urnas apuradas, segundo turno. Yamandu Orsi, 1.196.000 votos. Álvaro Delgado, 1.101.000 votos. Então, diferenças de 95.000 votos, menos de 100.000. 4 pontos percentuais de diferença. O candidato da esquerda, 49,8. O candidato da direita, 45,8. 4 pontos cravados. Ninguém saiu falando que as urnas isso, as urnas aquilo, que houve roubo. Até porque na eleição anterior o Lacalle Pou ganhou por menos de 2 pontos. Exato. Derrotou a esquerda. Dessa vez, a Frente Ampla se recuperou, reconquistou votos principalmente em Montevidéu, nas regiões em torno de Montevidéu, e está de volta ao poder. A gente tem imagens aqui, porque o Yamandu Orsi é do partido do Mujica e é muito ligado à turma mesmo, ao grupo político do Mujica, do Pepe Mujica. E o Pepe Mujica, com quase 90 anos, foi votar. Olha que vídeo interessante. Ó. Aliás, foi postado pelo nosso amigo Leonel Hadi, deputado lá do Rio Grande do Sul. Mas ó, o Mujica, com a bengalinha ali, foi cumprir o seu dever e o seu direito também conquistado de votar, apoiou o Yamandu Orsi. As pessoas, eu fui acompanhar depois dos comentários, vibrando com essa disposição do Pepe Mujica, que, como a gente sabe, está doente, enfrentou um câncer, deu uma belíssima entrevista num documentário que o ICL trouxe em primeira mão aqui, você pode assistir no ICL. Pepe Mujica votando. Bom, vitória, saiu poucas horas depois, vitória, ninguém contestou, a extrema-direita não fez nenhum escândalo e a esquerda foi para a rua fazer festa, a Frente Ampla. Aqui temos as imagens, né, da Frente Ampla comemorando nas ruas, as bandeiras tricolores, né, da Frente Ampla, que é uma coalizão formada já há muitos anos, um partido com tradição e força no Uruguai. O Uruguai, que no passado só tinha Partido Nacional e Partido Colorado. A Frente Ampla, nos anos 70, foi criada para juntar a esquerda. Socialistas, comunistas, social-democratas, nacionalistas de esquerda, os artiguistas, como eles dizem lá, e está aí. Né? Vai para um 4º mandato na presidência do Uruguai. Já tinha feito 3, agora será o 4º mandato da Frente Ampla. O Mujica apareceu comemorando, né? Nós temos um vídeo do Pepe Mujica comemorando também a vitória. Vamos, olha ele. É, cara. Na rua, gente. Uma dancinha maravilhosa, é isso aí. Ah, põe mais um pouquinho aqui o Pepe Mujica. Aí, o Pepe Mujica não estava no palco não, hein, Gabi? Estava ali com a massa, comemorando ali a vitória do Yamandu Orsi,
Que legal ver essa imagem. Ele diz para os amigos que ele estava resistindo, né, até para ver a Frente Ampla voltar para o poder. Ele falou, vou resistir aqui enquanto puder, até para ver a nossa turma voltar ao poder no voto. E aí foi para a rua, comemorou. É uma imagem bonita, realmente, da gente acompanhar. Bom, a gente tem as manchetes. Como é que reagiu, então? Como é que reagiram os derrotados? Álvaro Delgado prontamente reconheceu a derrota. Tem aqui manchete. Álvaro Delgado, que é o candidato do Partido Nacional de Direita. Aqui a manchete. Eleição no Uruguai, candidato de centro-direito, Delgado, admite derrota. E pronto. Entregou, acabou. Presidente Lacalle Pou, que apoiava o Delgado, que perdeu. Prontamente, temos a manchete também aqui. Presidente Lacalle Pou, do Partido Nacional de centro-direita, ou de direita mesmo, felicitou o Yamandu Orsi e se colocou às ordens, a las órdenes, para começar a transição. Gente, o normal, né? Deveria ser assim. E aí foi uma campanha sem fake news. Foi uma campanha muito civilizada. Eu li uma bela reportagem ontem no El País, no espanhol. Eles falando que assim, é a única eleição na América Latina sem essa doença da fake news. Impressionante isso. Impressionante. E também as pesquisas acertaram na mosca o resultado no segundo turno. Porque na Argentina, no Brasil, o voto da extrema-direita fica meio enrustido. Parece que as pessoas querem até enganar as pesquisas. Esse aqui é o presidente atual, Lacalle Pou. Perdeu a eleição. As pesquisas acertaram na mosca, não teve fake news, não teve assim, agressão pesada, teve debate, teve disputa ferrenha, né? Porque são partidos de tradição. O Partido Nacional tem mais de 100 anos e a Frente Ampla tem 50. Então, campanha duríssima, mas acabou a eleição, vai cada um para o seu lado, até porque não vai ter vida fácil Yamandu Orsi para governar, né? A oposição está firme, está no Congresso, elegeu muita gente, deputados, senadores. Mas tem essa diferença que o Chico apontou aqui muito bem. Não há extrema-direita forte no Uruguai. Há na Argentina com Milei, no Brasil com Bolsonaro, né? Em outros países, no Chile, vai ter eleição no Chile, lá a extrema-direita pinochetista é muito forte. No Uruguai, não. O Uruguai conseguiu manter uma direita parecida com o que foi o PSDB aqui, né? Liberal, defende o liberalismo e tal, mas tem um certo compromisso democrático, né? É pena que o PSDB com o Aécio apostou na derrubada da Dilma e abriu o caminho para tudo que veio depois. Mas o período anterior, com o Fernando Henrique, teve civilidade e mostrou que dá para fazer assim. O Uruguai segue nessa mesma trilha. Frente Ampla, a gente fala assim, vitória da Frente Ampla. O que é a Frente Ampla? Então, é uma coalizão que surgiu antes da ditadura militar ainda, viu, Chico? Isso aqui é interessante, quando eu fui estudar um pouco mais sobre o Uruguai. É um partido, uma coalizão de esquerda que juntou Partido Socialista, Partido Comunista, vários partidos, e lá nos anos 70, eles vieram com essa ideia, precisamos juntar toda a esquerda com uma plataforma ampla, como diz o nome, porque os partidos de esquerda tinham só 3, 4% dos votos. Aí eles fizeram a Frente Ampla e lançaram a primeira vez um general nacionalista, progressista, candidato a presidente, lá no passado. Depois teve a ditadura militar, né, anos terríveis também no Uruguai. Quando sai da ditadura, o Tabaré Vázquez, esse que está aqui, se puder botar a imagem de volta, Tabaré Vázquez e o Pepe Mujica, representando linhas diferentes. O Tabaré é um socialista mais moderado, quase um social-democrata, e o Pepe Mujica não. O Pepe Mujica vinha da guerrilha, tinha sido guerrilheiro contra a ditadura, os Tupamaros. Então, dentro da Frente Ampla cabe tudo isso. Ex-guerrilheiro, social-democrata como o Tabaré Vázquez, comunista, os artiguistas, os nacionalistas, todo mundo junto na Frente Ampla. E aí elegeram Tabaré Vázquez para presidente a primeira vez, Pepe Mujica, depois voltou o Tabaré Vázquez, porque lá não tem reeleição, tem isso também. Então a Frente Ampla fez 3 mandatos em seguida, sem reeleição. Depois perderam. Depois perderam na quarta tentativa, perderam a quarta eleição. E agora voltam ao poder. Então é um partido com muita tradição, está entranhado assim também na história dos últimos 50 anos do Uruguai e carrega não só a tradição dos Tupamaros, da guerrilha, mas também uma tradição de uma esquerda democrática no Uruguai. E o Pepe Mujica, depois que terminou a ditadura, foi para uma posição de disputar na democracia, não abrir mão da democracia, aprofundar sempre a democracia. Então, esse é o partido. O Yamandu Orsi é desta linha ligada ao Pepe Mujica. Dentro da Frente Ampla tem lá o MPP,
que é o movimento do Pepe Mujica e dos antigos tupamaros. O Yamandu Orsi é dessa turma. E a Frente Ampla sempre foi mais forte na capital, Montevidéu, e naqueles departamentos, né, províncias que ficam ali em torno de Montevidéu. O Yamandu Orsi governou um desses departamentos e ele vem com essa experiência administrativa também. Podemos botar aqui na tela, se tiver o Yamandu Orsi, que é o candidato vitorioso, né? É o candidato apoiado pelo Pepe Mujica e ganhou a eleição. Bom, esse aqui. Ele não vai ter vida tão fácil no parlamento. Nós temos aqui como é que ficou a composição lá no Uruguai. Ele vai ter maioria no Senado. Aqui, ó. Vamos começar ao contrário. Deputados. Entre os deputados, esse azul aqui em cima é a Frente Ampla. Elegeu 48 de 99. Faltou uma cadeira para fazer a maioria. Mas se você soma Partido Nacional, Partido Colorado, a direita toda junta aqui, tem maioria. Então como é que faz para governar? Ficou a uma cadeira abaixo da maioria. Vai ter que negociar com os partidos pequenos, inclusive alguns aí de direita também. Já no Senado, vamos para a tela seguinte, a Frente Ampla vai ter maioria. 16 de 33 cadeiras e faz maioria. Bom, o Pepe Mujica, que muita gente fala assim, o Lula negocia demais, o Lula faz acordo com todo mundo, o Pepe Mujica que é um exemplo de combatividade. Vocês viram o que o Pepe Mujica falou depois da eleição? Está aqui a manchete. Pepe Mujica disse que vai ter que negociar muito. Vamos colocar aqui, é a nossa próxima tela aqui, o Pepe Mujica dizendo, por causa desta composição no parlamento, primeiro tem esse detalhe importante, um detalhe importantíssimo. Os marqueteiros que ajudaram na vitória no Uruguai são brasileiros, né? Inclusive o Otávio Antunes, que já fez várias campanhas aqui no Brasil, inclusive o Otávio Antunes. Tem até uma foto dele com o Yamandu Orsi vitorioso aqui, ó. O Otávio com o candidato vitorioso. Bom, vitória com a participação na comunicação de brasileiros, ele já fez várias campanhas aí pela América Latina, Gustavo Petro, né? Ajudou na campanha do Massa, lá do peronismo, acabou perdendo, ganha umas, perde outras, é assim mesmo, aqui ganhou, né? O Otávio e a turma de marqueteiros brasileiros. Mas o que disse o Pepe Mujica? Aí sim é a nossa próxima tela. Futuro governo do Uruguai precisará estar aberto a negociar com a oposição. Ué, mas o Pepe Mujica não é um revolucionário? Foi, né? Foi um revolucionário. Mas o que ele está dizendo é o óbvio. Vai ter que negociar, porque ele não tem maioria na Câmara. Se não negociar, não governa. É democracia. Não é só a vontade que conta. É claro que tem que ter gente na rua, tem que ter pressão, tem que ter projeto e tal. Mas, diz o Pepe Mujica, o Yamandu Orsi vai ter que ter essa capacidade de negociar ponto a ponto para aprovar os seus projetos na Câmara dos Deputados. Então eu deixo só isso aqui para a gente lembrar que quando se fala o Lula negocia demais. Bom, o Yamandu Orsi, por um fio ele não teve maioria, mas não vai ter. Vai precisar negociar. Agora imagine o Lula, que tem 20% só do parlamento de esquerda no Brasil. Se não negociar, cai, gente. Se não negociar, cai. Então, só para a gente olhar, aqui é uma esquerda institucionalizada, forte. O PT também é. Só que a direita aqui no Brasil é mais complicada, é mais manhosa, tem as suas artimanhas, se disfarça de centro. Se precisar, vai para o fascismo, depois volta para um certo liberalismo. Ela é mais manhosa. A direita brasileira é cheia de manhas. Tem mais mídia, né? Então, esse é um caminho para a gente observar da Frente Ampla, mas também para a gente ver que negociar, no Uruguai também eles negociam. A Frente Ampla, muita gente tem essa imagem assim, os uruguaios são combativos, lá não tem conversa, a esquerda ganha e governa. Negociando sempre, negociando. Tem força popular? Tem, mas também negocia. Só para a gente não ficar achando que lá é tudo tão diferente assim. Também tem esse caminho, e é um caminho que a gente conhece bem aqui pelo Brasil também. Gabi? É isso aí, garoto. Rodrigo. Antes da gente voltar aqui para as nossas notícias, porque a gente tem muita coisa para trazer aqui, a gente já falou dos áudios, né, que a gente vai compartilhar aqui com a nossa comunidade, mas o ICL Notícias está na final do Prêmio IBEST agora em 2024, então quero lembrar você que dá para votar em icl.com.br/IBEST. Dá para votar em 4 categorias, né? No canal de opinião, também notícias e jornalismo, ICL Notícias, e com Eduardo Moreira e César Calejon concorrendo aí na final
para melhor canal de opinião da internet. Vamos votar na nossa turma aqui. Vamos consagrar essa moçada toda. É isso. Inclusive, tem também hoje Chico Pinheiro Entrevista, hein? Chico Pinheiro Entrevista é logo depois do ICL Notícias segunda edição, então é só continuar com a gente. Hoje o Chico Pinheiro vai entrevistar a Milene Ramos Seidel, que é advogada e ativista dos direitos humanos. Eu não conhecia a Milene até ela vir, até o Chico contar pra gente, né, que nos bastidores ele às vezes adianta um pouco, a gente encontra os convidados nos corredores Sim. e tal. E a história, a Milene foi juíza do trabalho em São Paulo, também no Paraná por 25 anos e tal. E ela tem uma história, assim, que é realmente muito, muito interessante. Ela é mestre em Direito pelas universidades de Colômbia e Stanford também. Então, E fala muito sobre o pode racismo, acompanhar. né? O racismo que isso muitas vezes surge da justiça do trabalho. Discriminação e populações minorizadas também. Então, É isso. dá para entrar no grupo do WhatsApp também para receber o link da transmissão, que é icl.com.br/grupo do Chico. Mas ficando aqui junto com a gente na nossa transmissão, dá para acompanhar às 7h30 da noite. Posso falar só mais uma coisinha muito rápida sobre o Uruguai? A gente não falou, mas a vitória da Frente Ampla cria um aliado a mais para o Lula aqui na América do Sul. Num cenário complicado, você tem um Milei da extrema-direita. Perde a Argentina, mas ganha o Uruguai. Perde a Argentina, mas ganha o Uruguai. Então ganha mais um aliado numa linha muito parecida, né, e vai precisar do apoio brasileiro, né, para governar a Frente Ampla. Aí você fica com Brasil, Uruguai, Colômbia, Chile, Venezuela, com o atrito Com linhas diplomático ali, com linha diferente, atrito diplomático. Do outro lado temos Aí tem a Bolívia também. E a Bolívia. A Bolívia. Aí temos o Peru, pós-golpe, renovado agora, né, que está na direita. E a Argentina. E a gente... E o Equador, são 3 de direita. sim. Então, é mais um que pende para o lado aqui da esquerda, ou centro-esquerda. Então, mas eu acho que Uruguai, Brasil e Colômbia formam um trio bem interessante. E o Chile também, né, de esquerda na América Latina, Gabi. Muito bem, Rodrigo. Feitas as observações, vamos para os áudios, então? Por favor, Tem nosso povo está criança esperando. chorando aqui no nosso chat. Cadê os áudios? Cadê os áudios? Cadê os gente? áudios? Vamos. A gente vai entrar nesse assunto agora. Áudios que foram revelados pelo Fantástico da TV Globo, da conversa entre os indiciados, principalmente Mário Fernandes, é o personagem, talvez, que chama mais atenção na história toda, porque sempre aparece nos áudios muito irritado, falando muito palavrão. Enfim, essas histórias todas, né, esses áudios, eles estão tramando o golpe e o plano para assassinar o Alexandre de Moraes, Lula e também Geraldo Alckmin. Então, era a Operação Punhal Verde e Amarelo, para te lembrar, né, que segundo a Polícia Federal começou a ser discutido na casa do general Braga Neto, que está implicado nessa história aí também, muito, não foi indiciado, quer dizer, foi indiciado, mas não foi preso até o momento, mas há muita expectativa em torno disso. Vamos ouvir o primeiro áudio, então. Primeiro trecho, a gente vai ouvir um oficial do Exército, que não foi identificado, respondendo justamente ao Mário Fernandes, general Mário Fernandes, e eles estão dizendo que eles estão em guerra, vencendo... Guerra, para eles é uma guerra. É uma guerra, vencendo sem disparar um tiro sequer, é o que diz esse primeiro áudio. Vamos ouvir para a gente voltar a discutir, vamos lá. Tu me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição, é o estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro, por incompetência nossa. Gabi, eles falam que estão em guerra, mas quem está ganhando é o outro lado, né? Porque nesse momento o Lula tinha ganho a eleição e ia tomar posse, né? Sim. Vamos chamar a Heloísa Vilela para a Elô já vem, tá bom. Elô já está aqui. Elô, boa noite, me chamou a atenção, né? Que é, inclusive, a nossa chamada aqui do ICL Notícias segunda edição, que é 4 linhas, Esse é o tom da conversa. Caramba, né? Caramba. Boa noite. 4 linhas é o baralho, Elô. É o baralho, Se estivéssemos tá... no Uruguai, falaríamos cararro mesmo. Porque o Brasil tem uma certa... é meio pudico em relação, né? Tem meio uma coisa envergonhada de falar palavrão. No resto da América Latina não tem isso, não. Não tem disso, não. Mas, assim, a gente não sabe quem é esse outro, né? É um dos nomes não identificados ainda, mas o general Mário Fernandes estava trocando ideias aí com esse outro oficial, não é isso, Heloísa?
É exatamente isso. E, na verdade, assim, tem muito mais gente envolvida e que ainda não foi mencionada, não foi indiciada, não foi sequer citada, né, no inquérito. Assim, só teve um nome passando por ali e não se falou mais nada. Mas tem já gente de olho nisso, esperando que outras pessoas sejam implicadas. Até eu tenho uma listinha aqui, viu? Qualquer hora dessa a gente pode discutir. Opa! Vários nomes que já deveriam ter aparecido e ainda não apareceram, viu? Ô Gabi, porque a Juliana Dalpiva tem dito isso, semana passada ela falou que nesta semana, depois dos indiciamentos de 37 pessoas, incluindo Bolsonaro, general Braga Neto e Heleno, esta semana a gente poderia ter novos indiciados. Um deles talvez seja esse, por exemplo. Tem um não identificado aí conversando com o general Mário Fernandes, que era essa turma que estava na operação ali do dia 15 de dezembro. Eu imagino que a Polícia Federal já saiba essa altura, até porque, né, o Brasil inteiro sabe, alguém já soprou ali, ó, conheço esse general, ou esse coronel, ou esse tenente-coronel, mas conheço esse rapaz que está falando aqui todo animado. Todo animado. É isso. Tem outro E trecho. a gente não teve acesso ao conteúdo desse relatório da Polícia Federal, que tem 700 páginas, e a gente fica se perguntando por quê, né? E pode ser justamente porque ali você pode ter outros nomes ou pode ter os indícios de quem mais está por vir, e eles podem não estar muito interessados em levantar lebre para ninguém, né? Mas eu acho que vai aparecer mais gente. Eu tava olhando hoje, assim, existe toda uma ligação da Polícia Militar do Distrito Federal com os golpistas. Você tem como secretário de comunicação do Bolsonaro, no governo dele, um coronel, o coronel André Costa, que tinha uma relação íntima com o comando da Polícia Militar. A gente sabe que o comando da Polícia Militar e alguns policiais militares foram presos logo depois da tentativa de golpe. Mas as pessoas que faziam ligação do governo Bolsonaro com esses militares da Polícia Militar não foram. Então você tem esse coronel André de Souza Costa, que era da SECOM, do Bolsonaro, e o assessor direto dele, o coronel Vilela, que não tem nada a ver com a família Vilela aqui do meu lado, entendeu? Porque é um L só. Que também era ativo nessas conversas. Inclusive, logo depois do golpe, no dia 4, eles mandaram chamar e receberam o comandante da Polícia Militar, o Fábio Augusto, que foi preso em março, se não me engano, logo depois do golpe. Então, existe esse link aí entre a Polícia Militar do Distrito Federal e a SECOM do Bolsonaro, que ainda precisa ficar mais claro. Esse coronel, inclusive o coronel André de Souza Costa, ele aparece, só se fala uma vez no nome dele nessas 200 páginas do relatório da Polícia Federal, mas ele aparece como sendo uma pessoa que ia fazer parte do gabinete de gestão de crise, aquele gabinete que, na verdade, era a junta que ia governar o Brasil com, né, o Heleno e o Braga Neto. A gente tem até as imagens, né? Acho que a nossa produção está separando aqui, mas Elô estava falando do André de Souza Costa, né? O coronel que foi secretário especial da SECOM. A gente separou as imagens dele aqui. Porque ele era muito próximo da Michele Bolsonaro, né? E ele é coronel... Ele é. Ele é ainda. Ele é assessor hoje do PL Mulher. Assessor da Michele no PL Mulher. E ele... Então, tá todo mundo ali. É esse aí. Só para deixar claro, ele é coronel da Polícia Militar, então, do Distrito Federal, né? Esse, né, que nós estamos mostrando aí na tela agora, não é isso, Elô? Exatamente. Exato. E era secretário de comunicação do Bolsonaro. Então, ele estava dentro do governo Bolsonaro e fazendo todo o contato com a Polícia Militar do Distrito Federal, que participou ativamente da tentativa de golpe. Até onde a gente sabe, inclusive, alguns deles foram presos e estão sendo julgados agora no Supremo Tribunal Federal. Agora, eu vou falar para vocês, tem outras pessoas da Polícia Militar do DF que estão livres, leves, soltas aí e que devem muita explicação para o povo brasileiro. Muita explicação. A Coronel Cíntia é uma. Coronel Cíntia, uma mulher. Da PM também de Brasília, Coronel Cíntia.
Ela é da PM, mas é lotada na Secretaria de Segurança Pública, trabalhava com o Anderson Torres, continua lá até hoje. Foi ela que fez o plano de ação integrada, o plano de como a Polícia Militar do DF e a Segurança Pública do DF ia lidar com a manifestação do dia 8. E tem um amigo dela, muito colega dela, que é o Coronel Edevan. Não sei se vocês lembram daquela cena do coronel da Polícia Militar que subiu no carro de som e falou para os manifestantes: não, a gente vai com vocês ali descer a esplanada, sim, né? Sim. A escolta, o cara ofereceu escolta para os manifestantes que já estavam falando: vamos quebrar tudo, e estavam levando pedra, estavam levando pedaço de pau, e ele sabia. E ele foi lá e disse: nós vamos com você. Esse cara tá livre, leve e solto. Ele e a Cíntia estavam ali. A Cíntia foi indiciada pela CPI do Distrito Federal. Ela não foi indiciada na CPMI do Congresso, mas foi indiciada na CPI do Distrito Federal. E ninguém mexe com ela. Tá lá quietinha. Super continua importante. Na Secretaria de Segurança Pública. Até os políticos, né, Rodrigo? A gente falava aqui nos bastidores também, a gente teve indiciado o Valdemar Costa Neto, mas quantos outros parlamentares e o Ramagem, também? são dois E o Ramagem, mas políticos. o Ramagem foi pra política essa depois. Essa aí é a cena do Edevan, gente. Cadê? Essa Volta, aí é a volta. cena que o pessoal botou aí, que é a cena do Edevan falando que ia levar o pessoal pra... Quer dizer, a primeira coisa que você faz numa situação crítica de possível... Eu vi isso de um especialista da Polícia Militar em operações especiais. O que você faz quando tem uma manifestação que você vê que tem risco de algo acontecer? Contenção é a primeira coisa. É você não deixar ela se movimentar, você contém ela numa determinada área para você poder controlar melhor qualquer possibilidade de problema. E o que eles fizeram? O oposto. Vamos com você adiante. Vamos levar vocês. Vamos descer a esplanada. Olha, Gabi. Assim, Não, eu ia dizer que eu acho que a Ilô fez algo aqui super importante, trazer rostos que a gente não tinha visto ainda. Sim. Ou tinha, mas tinha esquecido. Não, né? importantíssimo. Então, a Heloísa está fazendo o link entre os militares do Exército, da Marinha e tal, os militares das Forças Armadas, com gente da PM do Distrito Federal. E sem a Secretaria de Segurança e a PM, claro que não toda a PM, mas uma parte, não teria o 8 de janeiro. Não foi à toa que eles nomearam Anderson Torres como secretário de Segurança. Exatamente, e essa gente que faz a escolta, faz uma escolta de luxo para o 8 de janeiro. É tanto que enquanto a Elô começou a dar nomes, o nosso chat aqui explodiu de outros nomes. Por exemplo, a Virgínia lembra do Major Vitor Hugo, que era bem conhecido, que voltou a estar em Goiânia, se elegeu vereador. Então, tem no Brasil inteiro, no Recife, o Ramon Machado. Então, você tem no Brasil inteiro um festival de pessoas nessas condições que a Elô está citando. Óbvio que o mais grave é essa turma da PM braba de Brasília. Mas você tem no país inteiro, na frente de quartel, então vai ficar um bocado de gente de fora. Mas tem que pegar pelo menos esses de Brasília. Elô, você citou Chico. 3. Só para a gente relembrar os 3, então. Você cita aí o Tenente-Coronel André Costa, que a gente mostrou, é o primeiro que apareceu André na de imagem. Souza Costa, que foi da SECOM do Bolsonaro, o assessor dele, peraí, Elô, Coronel Anderson Vila. Só pra gente... Esse aqui, desculpa, não, é você que é a dona da narrativa aqui, mas só para ajudar, da narração, aliás. Esse é o coronel da PM, André Costa, né? Que foi assessor da Michele e que é ainda assessor da Michele. É ainda assessor e foi da SECOM. Aí você ia citar os outros, Elô, por favor. O assessor direto dele é o coronel Anderson Vilela, também da Polícia Militar do Distrito Federal, mas estava lotado lá na Secretaria de Comunicação. Ele era secretário especial adjunto da Secretaria de Comunicação Social. Então, também estava ali trabalhando junto com... Eu acho, Rodrigo, que o importante da gente trazer isso não é só para trazer os nomes, é mostrar como que essa turma contaminou vários órgãos, né, instituições. Então, eles contaminaram a polícia militar, usando os seus contatos, relações antigas, trazendo essa turma toda para tentativa de golpe. E convenceram muita gente. Órgãos e diversos, alguns foram presos e eles estão aí passeando e ganhando dinheiro. Porque, pelo que eu vi numa matéria, numa coluna do Globo, se não me engano, o André de Souza Costa, esse coronel, ganha R$22 mil como assessor da Michele Bolsonaro, tranquilo e feliz.
né? E tem ainda mais um nome que eu acho importante a gente mencionar, que é o coronel Flávio Botelho Peregrino, ex-assessor do Braga Neto até o começo desse ano. Também está metido nessa conversa toda, entendeu? Muito bom. Fundamental, Elô. Acho super importante. A gente trouxe aqui a imagem de um deles. Elô falava das instituições, né, contaminadas, a própria BIM, né? A gente falava a BIM paralela, a BIM do Bolsonaro. Totalmente tomada, Totalmente pelos tomada, militares. Chico. Acho o fundamental a gente observar isso, né? Até hoje, você viu, um dos presos, a gente trouxe aqui os nomes dos kids pretos e tal, e um policial federal estava fazendo a segurança do presidente Lula durante a passagem de bastão, vamos dizer assim, né? Que o presidente Lula estava hospedado num prédio em Brasília e ele estava lá, estava envolvido no planejamento. Então, é tudo gravíssimo, Elô. Posso voltar também a trazer alguns áudios aqui? A gente trouxe primeiro o Mário Fernandes, né, conversando com um oficial do Exército não identificado. Olha, o Globo identificou esse outro coronel. O chat que me avisou aqui, eu pesquisei. Esse que falou sobre estar em guerra, né? É o coronel Roberto Criscuoli. Mas não foi indiciado. Não. Não está indiciado. Não está indiciado. Mas está identificado já. Então é possível que esteja na lista dessa semana. Que tem um anexo aí sobre esse sujeito. Ah, boa. Ele também falou que o povo está na rua, né, para justificar o ato. Não, e fala, estamos em guerra. Acho que isso que me chama a atenção, Gabi, porque é isso. É a ideia de estar em guerra justifica tudo. Se você está em guerra, você tem que eliminar o outro. Então, eles estavam preparados realmente para matar. Porque se está em guerra, o passo seguinte é matar, eliminar o teu inimigo, como eles diziam, extinguir a chapa vitoriosa. Eles usavam essa expressão, Exatamente. Gabi. Muito bom, Chico. Obrigada a todo mundo do nosso chat também. Nosso chat também trabalhando aqui. Muito alerta aqui e mandando a informação para a gente também. Tem um outro áudio do Mário Fernandes, ele é o principal, né? Esse general foi o principal, assim, de longe, de destaque nesses áudios. Ele fala sobre a execução contra o presidente Lula, a execução do plano de assassinato, e aí ele chama o Lula de vagabundo. A gente tem aqui esse áudio também para a gente transmitir. Vamos ouvir. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas na hora, eu disse, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Ou seja, ele está contando, Elô, Chico, Gabi, ele está contando abertamente que ele conversou de golpe com o Bolsonaro. Não tem mais segredo, é isso aí. Lembrando que TV Globo fez o cruzamento e viu que ele esteve, de fato, no Palácio do Planalto para conversar com o Bolsonaro. Não, a Polícia Federal já tinha feito, né, Gabi? A Polícia Federal tinha feito esse cruzamento e mostrado isso. Fala, Elô, você está sem o áudio, Elô. Sobre a data do golpe. Eles não estavam conversando se dão ou não golpe, eles estão conversando sobre quando. A data. Isso. Né? Estão marcando data. Não, como sem cerimônia, assim como se fosse algo banal. Eu falei com o presidente, né? Conversei com o presidente, falei, pô, presidente, já perdemos tantas oportunidades. Quais oportunidades será que eles acham que eles perderam, Gabi? Aquele 7 de setembro de 2021, em que ele ameaçou também que a partir dali não respeitaria mais nada. Cada vez que ele falou grosso, ele teve que depois se recolher, porque ele não conseguiu. Ele teve que pedir ajuda para o Michel Temer e tudo, né? Teve que pedir ajuda para o Michel Temer, mas eles... Que a gente vai falar daqui a pouco também. Vamos já falar do Michel Temer. Tem um outro trecho também sobre o Mário Fernandes, a gente vai cansar de falar dele aqui. Eu só queria dizer sobre o trecho anterior, quando ele diz que é guerra, né? Até nas guerras existem regras. Pois é. Até nas regras existem leis. Então você não pode sair matando qualquer um, não. Mas, enfim, não era guerra, né? Pois é, Lu. Ele também, num outro trecho, ele está incentivando a execução do plano e diz que vai ter apoio popular, gente. Ele acreditava nisso, que se o assassinato fosse concluído, teria apoio popular, né? Ele até dizia na troca de áudio ali que tem um deles que não vai ter nem comoção, né? Em um dos casos eles falavam sobre isso. Vamos ouvir mais esse trecho. Então, meu amigo, partir para cima, apoio popular é o que não falta. Um abraço, Caveira. Força. Ele também é o que fala que precisa quebrar alguns ovos, né? Querendo dizer, olha, se tiver um efeito colateral aí, faz parte, né? A gente tem que quebrar alguns ovos. Vamos partir para cima, Caveira. Caveira, eu fico na dúvida se Caveira ele se refere a uma pessoa especificamente, porque
Eles têm alguns jargões, né, entre os militares. Eu não sei se caveira é um desses jargões, Elô. Sim. É um jargão de quem é de forças especiais, não é isso? Eu não tenho certeza, mas eu fico com essa dúvida. Se caveira era o sujeito especificamente com o qual ele estava falando, fala, vamos para cima, caveira. Será que era o apelido daquele? Ou era um termo assim, eu caveira? acho que nem selva, né? Acho que nessa linha aí. Eu acho que é na linha do selva, eu também acho que é por aí. Caveira, ele estava falando com outro colega específico, era como estava salvo no celular dele. Eu só estou tentando... Porque eu cheguei a fazer Acho uma que era o anotação Marcelo Câmara. isso. Marcelo Câmara. É isso mesmo, eu estava tentando lembrar quem que era, mas o número no celular do general Mário Fernandes estava salvo assim. Caveira era o Marcelo Câmara, que trabalhava dentro do palácio. Dentro do palácio. É isso. E aí o Ricardo Gouveia, que é nosso editor, ele nos explica que o título Caveira é concedido a quem conclui o curso de operações especiais das Forças Armadas, ou da PM também. Sim. É por isso que eu acho que são as duas coisas. É um termo genérico. Só para dar o termo ipsis literis. É um termo genérico, mas nesse caso ele estava usando para um dos colegas caveiras dele ali. Por isso que o BOP se chama assim também, né? É o grito de guerra. É o punhal verde-amarelo, são esses jargões dos militares. Faca na caveira, exatamente. Faca na caveira, exato. É isso. Tem mais um áudio aí, Gabi? Tem mais uma gravação com o policial federal Vladimir Matos. Ele fazia parte da escolta do presidente Lula. Eu falei dele aqui, né? E aí eles estão dando detalhes sobre a movimentação do presidente. Vamos ouvir também esse daí. Vamos. Lula estaria ali no prédio, né, do Meliá. Tem que virar logo, não dá pra continuar desse jeito não, irmão. Vamos nessa, tô pronto. Tem que virar logo, né? Ele tá falando do assassinato. Ele dá a localização do Lula, do Hotel Meliá, que é ali na fase de transição, e tem que agir logo, ou seja, tem que eliminar. Por isso que naquele dia da diplomação, o Lula correu perigo naquele dia. Sim. Porque os caras estavam ali com muita agitação, foram ali para a área central de Brasília, em cima da rodoviária, né, Elô? Tentaram incendiar e jogar um ônibus, imagina, jogar um ônibus de cima de um daqueles viadutos de Brasília. Ameaçaram invadir a Polícia Federal e o Lula correu perigo. E corria perigo, como a gente foi descobrir depois com esses áudios. Mais do que a gente imaginava, né? Mais do que a gente imaginava. E como me disse uma pessoa que trabalha no Planalto outro dia, né? A gente estava dormindo com o inimigo e não sabia. Agora, hoje, quando eu cheguei lá no Palácio do Planalto, eu fiquei sabendo de uma outra história que está acontecendo e que não é do governo para baixo, é o contrário, é da base do funcionalismo público, o pessoal que trabalha nos ministérios, no Planalto, e que estão apavorados. Surgiu um clima, se criou um clima como o que houve depois do 8 de janeiro, de todo mundo avaliar os currículos, as mídias sociais, de quem está trabalhando do lado, de quem já estava ali no governo anterior, para saber se a pessoa é confiável. Estamos conversando na frente de alguém que não deveria estar ouvindo essa conversa. Então está um clima de desconfiança muito grande, de necessidade de entender quem é quem, o que só faz reforçar a ideia que a gente estava discutindo aqui agora há pouco a respeito da contaminação que houve na Polícia Militar daqui do Distrito Federal, também aconteceu dentro do funcionalismo público. Houve uma contaminação do bolsonarismo, dessas ideias de que é um adversário que está vindo aqui, a gente tem que destruí-lo de qualquer maneira. Isso aconteceu também dentro da instituição governamental. E isso é péssimo, é muito ruim para o funcionamento do governo e as pessoas agora estão preocupadas. Vocês lembram o que aconteceu no GSI? O G. Dias teve que sair do GSI. Por quê? Porque tinha lá toda a turma bolsonarista que nunca foi afastada em cargos de comando. Isso acontece em todos os ministérios, acontece no Planalto. Então é algo que é muito complicado e que ressurgiu, veio à tona novamente agora, depois desses indiciamentos. A gente tem expectativa também, como as investigações estão continuando e tal, a Polícia Federal está tentando descobrir a identidade de 3 pessoas que estavam nesse planejamento do golpe, que estavam nesse aplicativo, o Sinal, né? Signal, que é o Copa 2022. Se criou um grupo com esse nome, que era onde os golpistas estavam trocando mensagem ali, lá em novembro de 2022, quando eles decidiram pelo assassinato, e aí ficou nesse planejamento, né? Na operação para matar Lula, Alckmin e o Xandão também.
eles estavam usando os codinomes de países, por isso o nome Copa 2022. Então, um chamava Alemanha, o outro Argentina, Brasil, Áustria, Gana, Japão. E a PF identificou o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira como sendo do Japão. Esse, um dos Kids Pretos que foi preso. Está preso. Está preso. O tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, a gente tem imagem dele, como sendo o Brasil, também nesse aplicativo, o Sinal. E a PF identificou aí ele. Esse é quem? Esse é o Rodrigo... Rodrigo Bezerra de Azevedo. Também está preso, né? Então, além do coronel Mário Fernandes, estão presos mais 3. Então é o tenente-coronel Rafael Martins e o tenente-coronel Rodrigo Bezerra, que está aí na tela. Esse que está na tela, Que exato. também estava lá no grupinho da Copa 2022, tramando. É isso. Aí tem algumas dúvidas que a Polícia Federal está tentando entender, assim. Tem uma dúvida, por exemplo, quem utilizou o nome Argentina 2, porque a linha telefônica também tem tudo isso, né? As linhas utilizadas eram todas ali justamente para isso. Então, ela era associada a esse codinome, mas ela foi cadastrada com os dados de uma pessoa que mora em Patrocínio, em Alagoas, e que não participou dessa trama. Então, tudo isso ainda está sendo investigado pela Polícia Federal. É outro crime que eles cometeram, né? Roubo de identidade alheia para comprar chip de celular e usar como se fosse uma pessoa que não é a pessoa que está envolvida no golpe. E o sujeito lá não tem nada a ver com isso. Então, isso também é crime, né? Lembrando que novos indiciamentos devem surgir. A gente teve a conversa do Mauro Cid, o depoimento que Mauro Cid prestou ao ministro Alexandre de Moraes, e tudo isso gerou novos desdobramentos também. Novas investigações saem daí, novos nomes podem surgir. Essa semana, quem sabe? Muito bem. Então teremos novidades. Nós tivemos o relatório entregue. Outra coisa que pode acontecer de hoje para amanhã, não sei se você tem informação, Heloísa, é o ministro Alexandre de Moraes entregando esse relatório final com quase 800 páginas para a PGR. Isso não aconteceu ainda, né? Formalmente ele ainda não foi entregue, né? E assim, ele não... A expectativa... Fale, Lô. A expectativa é que fosse hoje, né? Mas acabou ficando para amanhã. Agora, a grande expectativa é que ele dê a gente acesso a esse documento todo, porque a gente tá doido para ler, né, Rodrigo? Porque pois é. Isso ainda não saiu. Aí sim, é uma fartura de informação que vai demandar dias de leitura. Mas é o que disse pra gente o jurista Tangerino aqui na última sexta-feira. O fato do Alexandre de Moraes não ter dado publicidade, Heloísa, é indício de que tem coisa muito quente e que ainda não foi revelada, senão ele já teria dado publicidade. O Tangerino disse, o doutor Tangerino, inclusive ele aposta, ou pelo menos supõe, que pode ter pedido de prisão para gente muito graúda no relatório final da PF. Já direto no relatório. Então, como ainda não foi tomada a decisão se vai prender ou não, você não torna público. A hora que tomar, talvez... Se vierem prisões, você prende e torna público. Aí pode vir. Então vamos ficar atentos que pode vir a qualquer momento. É o toque-toque de manhã cedo da Polícia Federal e depois você revela. Depois você revela, exatamente. Ainda vem coisa grande por aí nessa semana, gente. Até daqui a pouquinho a gente pode voltar a falar dos áudios e tal, mas até tem uma pessoa nessa história do golpe aí que deu uma, sabe assim, a famosa... passada de pano. Mas ele é especializado nisso. Né? É. Vocês ficaram sabendo disso? Será que a nossa comunidade CL está sabendo o que disse o Michel Temer? Ele foi num evento aqui em São Paulo, gente. Vou ler para vocês, tá? Porque é melhor, né? Deixar nas palavras. Capricha na voz do vampiro. Esse não tem áudio. Esse não tem áudio. Vai ter que ser reprodução minha mesmo. Vai lá, Vamos ver. Então, a gente vai colocar aqui na tela o que disse Michel Temer, ex-presidente, como a gente lembrou lá em setembro de 2021, quando o Jair Bolsonaro xingou, né, esperneou contra o Supremo Tribunal Federal e o Alexandre de Moraes, foi ele que foi falar, olha só, Xandão, não é bem assim, né? Vamos tentar entender, ele estava ali no calor do momento, vamos colocar panos quentes. E agora ele vem e diz o seguinte, convenhamos, um golpe para valer você só tem quando as Forças Armadas estão dispostas a fazer. Se as Forças Armadas não estiverem dispostas a fazer, não há golpe. Eu não vejo risco à democracia, porque embora haja tentativas, o fato é que não se levou adiante. Alguns militares participaram do plano. Não foi a instituição como um todo, seja Exército, Marinha, Aeronáutica, não participaram como instituição, participaram figuras. Ele acha que é uma parte, né? 27, gente.
Olha, eu vou dizer o seguinte, esse tipo de fala do Michel Temer é que preparou 64. Porque houve várias tentativas de golpe antes de 64, inclusive a gente lembrou aqui na semana passada, Juscelino Kubitschek perdoou os golpistas que tentaram impedir a posse dele. Imagina o Juscelino, um homem moderado de centro, né? Enfim, não tinha nada de esquerda, não queriam dar posse para ele, né? Em 1955, Elô. E aí, os militares que tentaram dar o golpe foram perdoados. E eles continuaram. Se foram perdoados, continuaram conspirando. Vamos de novo, né? Em 61, tentaram impedir a posse do Jango. O Brizola teve que armar o povo no Rio Grande do Sul para garantir a posse. E aí ficou por isso mesmo. Aí veio 64, uma hora dá certo. Uma hora dá certo. Uma hora dá certo. Então essa história de dizer, não houve golpe, porque para ter o golpe tinha que ter as Forças Armadas. É óbvio, Temer. É aquela famosa, é isso mesmo, né? Porque eles testaram a temperatura. Não veio o papel assinado pelo Bolsonaro. A gente falou disso na semana passada. Eles colocaram em execução, né, Rodrigo? Colocaram gente na rua. Colocaram gente na rua. Isso não foi é uma execução. uma tentativa de golpe, não foi um golpe concluído. Isso está na Constituição. O Temer é professor de direito, né? Mas é professor de golpismo também. Totalmente. Mas tá mais para professor de golpismo do que de direito. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Matemática simples e objetiva, né? Perdão para golpista é igual a golpe no futuro. Exatamente. Fórmula matemática não dá errado. É isso mesmo. Eu acho que é fundamental essa sua fala, Elô. Resume tudo. Se bem que o Temer tem lugar de fala quando fala sobre golpe, né, Elô? Porque tem muito lugar de fala. O que o cara fez com a Dilma de vice ali, a tramóia, o que ele fez ali, meu Deus do céu, nem Joaquim Silvério dos Reis na traição aos portugueses contra os holandeses no século XVII. Foi pior do que isso. Não, mas traidor total, né? É aquele tipo de coisa que surpreende um total de 0 pessoas, né? 0. Só para deixar claro aqui. Ele vai se cacifando para ser o interlocutor dessa negociação que ainda os bolsonaristas ainda acham que é possível fazer. Vamos aguardar. Ele está pedindo a bola para isso, né? Isso é uma coisa interessante também. Isso é uma coisa interessante que eu ouvi bastante hoje. Não sei se tem espaço agora para a gente falar isso. Mas... eu queremos saber de bastidores. Não, é porque é o seguinte, né? O governo, o executivo, estava meio que nas cordas. É assim que eu ouvi a descrição hoje lá no Palácio do Planalto, tá? Com essa história de precisar fazer os cortes e esse pacote de cortes que está para vir por aí, o governo estava meio nas cordas, sendo criticado de todo lado e tal. Com esse indiciamento, aliás, começou com aquele terrorista lá na Praça dos Três Poderes, na frente do STF, e depois as prisões e o indiciamento, isso deu um respiro para o governo na área política e abriu possibilidades no Congresso que antes não existiam. Por exemplo, você já pensar na manutenção dessa frente ampla para 2026, porque vai ser mais fácil isolar os bolsonaristas golpistas do restante da direita e do centro. E vai ser muito mais fácil agora negociar com o centro. Quando eu falo centro, eu estou falando do quê? Eu estou falando do PP, do Ciro Nogueira, né? Do próprio Lira. Estou falando do União Brasil, estou falando do PSD e por aí vai. Esse pessoal que estava sempre ameaçando se aliar com a extrema-direita o tempo todo e dizer para o governo, não sei se eu vou com vocês não, me dá mais aqui, ou etc. Agora o jogo virou. Agora é o governo que vai dizer, melhor você não ir com esse pessoal aí não, porque esse pessoal está todo indo preso e tal. Então isso deu um pouco de respiro e o governo saiu de um cerco político no qual ele se encontrava. E tem aí agora um pouco mais de espaço de manobra para pensar nas próximas pautas, que são poucas as prioridades do governo no Congresso agora, são, na verdade, 2, acabar essa reforma tributária, né, e esse pacote que vem aí, e segurança pública. Fora isso, não tem nada muito mais importante para o governo até 2026. Agora vem aí 2026, né? Isso sim é que é importante, né, essencial, e que pode dar ao governo um pouco mais de espaço para trabalhar 2026.
Muito bem, Elô, eu sempre gosto quando a Elô está circulando por Brasília, né? Ela fala, tem tempo, óbvio, assim, a gente sempre vai abrir um tempo aqui para a Elô trazer as apurações dela lá de Brasília. Gente, eu queria pedir um espaço também para falar sobre o ato que está acontecendo agora em defesa do mandato do Glauber Braga, né? Deputado federal do PSOL. A manifestação está acontecendo lá no Rio de Janeiro, no Circo Voador. Para quem não se lembra, ele está enfrentando um processo de cassação por ter expulsado aquele militante do MBL da Câmara, né? A pontapés, a gente, na época, trouxe muito essas imagens aqui. E, na semana passada, o deputado contou que o Conselho de Ética lá da Câmara indeferiu o depoimento de 4 testemunhas que foram apontadas por ele. 2 delas seriam ouvidas já nessa semana. E, gente, uma dessas pessoas é o Eduardo Moreira, uma dessas 4 testemunhas aí. Então, trazendo aqui todas as testemunhas que falariam nesse caso. A ex-mulher de Arthur Lira, Juliane Lins, a jornalista Yara Lemos também e o influenciador Felipe Neto. E olha, a gente além do Eduardo Moreira. Além 4, do próprio né? Então, Eduardo Moreira. Então, os 4, Felipe Neto, Edu Moreira, Juliane Lins e a Yara, são os 4 que... Isso. Foram vetados. Os caras vetaram, Gabi. É uma cara de pau e botaram por escrito. Isso. A argumentação passaram do relator. O do relator. Conselho de Ética. O deputado Paulo Magalhães, do PSD. Vamos colocar a imagem aqui na tela? Vamos, sobre essa dessa decisão. Então, a argumentação diz o seguinte: as testemunhas Yara Roberta Barros Lemos, Eduardo Alves Moreira, Felipe Neto Rodrigues Vieira e Juliane Cristine Santos Lins não têm, sequer em tese, qualquer relação com os fatos a apurar. Na verdade, suas oitivas são uma tentativa do representado, portanto, Glauber Braga, de discutir assuntos de todo alheios aos autos, em especial em um esforço para fustigar a pessoa do presidente da casa. Arthur Lira, ele está dizendo, olha, ele está querendo, o Glauber Braga, trazer essas pessoas porque ele quer incomodar Arthur Lira. Vamos terminar aqui, então, a argumentação. Com efeito, cuidando-se de pessoas cujo testemunho não tem aptidão para contribuir a respeito da verdade dos fatos e imputações veiculados na representação, devem ter sua oitiva indeferida, portanto, barrada, Rodrigo. Paulo Magalhães, relator do Conselho de Ética, do partido do Kassab, PSD. Ele é relator ou ele é advogado do Arthur Lira? Porque ele já antecipadamente diz, essas 4 testemunhas não têm nada para acrescentar. Como é que ele sabe? Como é que ele... Que julgamento é esse, né? E abuso de poder, Elô. E assim, é uma coisa abusiva. Eu Olha, só posso Rodrigo, testemunho que falem bem do Arthur Lira? Pois Quer é. dizer isso? Que coisa abusiva, Heloísa. Não, e a gente viu na comissão de ética, quando teve a primeira sessão, né, e que esse relator mesmo disse que o caso estava sendo admitido, que tinha mérito, que ia ser julgado, o Glauber denunciou isso na hora. Ele falou, isso está vindo direto do gabinete do Arthur Lira. Você faltou falar um nome importante que está presente aqui nessa sessão, apesar de não estar aqui fisicamente, que é o Arthur Lira. E acusou o Paulo Magalhães de estar fazendo jogo sujo em nome do Arthur Lira. Então, a gente sabe, quem trabalha no Congresso e acompanha o dia a dia lá, como eu tenho a obrigação de fazer, que o Arthur Lira participa de todas as decisões em todas as comissões. Ele é que determina e bota em campo o jogo que ele quer jogar. E isso não será diferente na comissão de ética, especialmente no caso do Glauber Braga, que é uma pessoa que sempre enfrentou o Arthur Lira e nunca se rendeu, né? Porque muitas vezes quando você tem alguém acusado na comissão de ética, essa pessoa vai lá, faz todo aquela, vamos chamar de diplomacia, conversa com o Arthur Lira, tenta contemporizar, pede ajuda aos deputados dos partidos mais próximos do Lira, etc. O Glauber Braga se recusa a fazer esse jogo, não vai fazer e vai enfrentar a causa até o fim, no mérito do que ele julga que é correto. Então, é isso que está acontecendo com ele. Vai ser muito difícil ele não ser condenado, tendo em vista o jogo honesto que ele está jogando. Bom, mas fica claro que o Arthur Lira, então, tem medo. Tem medo da Juliane Lins, que é a ex-mulher dele, tem medo de que o Felipe e o Eduardo Moreira falem. Felipe Neto e o Eduardo Moreira falem. Qual é o medo? Por que ele acha que o Eduardo Moreira, arrolado como testemunha do Glauber Braga, vai falar mal do Arthur Lira? Por quê? Que medo é esse?
Não é? Exatamente. Não, e ele vai chegar, então aparece uma lista de mais 4, ele vai vetar de novo, só pode ser quem seja ali com picha do Arthur Lira? Eu acho que isso aí até, para o Glauber, isso aí abre uma avenida jurídica para depois contestar judicialmente um processo de perseguição. Sim. Isso vai vai vetar claro. testemunhas? Se o mais democrático, o mais justo em qualquer julgamento, seja no julgamento no parlamento, seja na justiça comum, é você ter o direito a elencar, a listar suas testemunhas. Direito básico. E já decidiu por decreto, antecipadamente, que o que elas têm a dizer não tem nada a ver com o caso, né? É o método dele, né? Porque, por exemplo, a gente aqui não pode falar sequer do Arthur Lira, como gostaríamos, porque ele foi à justiça e bloqueou ali, teve um juiz de Brasília que praticamente cometeu uma decisão que impede da gente, por exemplo, detalhar por que a Juliane Lins foi escolhida como testemunha, o que ela teria a dizer, a gente é impedido. A gente é censurado nesse sentido. E está censurando de novo. Não quer deixar as testemunhas falarem a favor do Glauber, Gabi. Pois é, gente, para não deixar também, a gente não podia deixar de trazer esse assunto aqui, mas está acontecendo o ato em apoio ao Glauber Braga, neste momento lá no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Depois a gente vai trazer informação sobre como foi. Tem uma história também, uma outra notícia que eu quero trazer aqui, que o PSOL está lançando a candidatura do pastor Henrique Vieira, né, deputado federal à presidência da Câmara, na sucessão do Arthur Lira. A gente tem o PSOL como minoria na Câmara hoje, né, aqui para dar um pouco do contexto, e a maioria dos partidos já anunciou apoio ao Hugo Mota, que é do Republicanos, um apoio formal, inclusive a candidatura dele. A base do governo também está com o Hugo Mota, pelo menos até o momento. Essa é a situação que a gente tem, mas amanhã deve oficializar, vai ter até assim, um anúncio formal para a imprensa e tal, que o pastor Henrique Vieira, né, deputado, vai fazer amanhã, anunciando então... Às 3h da tarde, Gabi. Estarei lá, Gabi, com certeza estarei lá. No Salão Verde. Isso, ele vai fazer a anticampanha, ele vai fazer o contraponto ao que foi a presidência do Arthur Lira e a esse jogo, do jeito que ele é jogado dentro do Congresso hoje, que na verdade de democrático tem pouquíssimo, né? É tudo decidido por meia dúzia de pessoas. As coisas são votadas porque o presidente da casa reúne ali o colégio de líderes e diz, ó, vou votar isso. E quem tem poder de pressão, né? Você que não conhece, quando você vem de fora para cobrir o Congresso, que foi o que aconteceu e está acontecendo comigo, você se espanta, né? Porque você acha, não, vem uma proposta de lei, aí ela cai lá na Câmara, todo mundo discute, sai no pau e vota. Não é bem assim que a banda toca, né? Não é. Tudo bem. Então, a anticandidatura do pastor Henrique Vieira, a partir de amanhã a gente vai estar acompanhando também esse capítulo da disputa política em Brasília, né, Gabi? Isso aí, a Elô vai trazer os detalhes todos pra gente. Elô, bom trabalho por aí, obrigada por hoje, querida, a gente se vê em breve. Valeu. Até, pessoal, bom programa. Boa noite, querida. A gente continua falando sobre a investigação do golpe. A Maíra Reck, advogada, vem conversar com a gente, ela que é presidente do Observatório Eleitoral da OAB de São Paulo. Gente, doutora Maíra vem conversar com a gente. Doutora Maíra, boa noite, seja muito bem-vinda. Prazer falar contigo. Boa noite, Gabi. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Boa noite, Rodrigo, Chico. Eu tava com saudade já de vocês, viu? Muito bem. A gente também, doutora. Você, doutora Maíra. Olha só, a gente estava agora há pouco falando sobre a expectativa, né, do Alexandre de Moraes entregar para a PGR o relatório da Polícia Federal com toda essa apuração. A expectativa inicialmente era hoje, mas parece que vai ficar para amanhã mesmo, né, Maíra? A Polícia Federal indiciou, a gente já trouxe aqui todos esses detalhes, o Jair Bolsonaro, outras 36 pessoas, e aí tem crimes, né, envolvidos nessa história, que são 3, né, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e também organização criminosa. Agora, antes de mais nada, eu quero perguntar a respeito, né, a partir do momento que a PGR, então, recebe esse relatório, expectativa para a PGR se posicionar a respeito disso, o que a gente deve ter ainda nesse ano, o que vai ficar para o ano que vem?
Gabi, a partir do momento que a PGR recebeu o relatório da Polícia Federal, o que o procurador tende a fazer é analisar os indícios de autoria e de materialidade. Por enquanto, a gente não está nem falando de uma dilação probatória, que é o que a gente vê no processo criminal. Basta que para ele apresente a denúncia, exista ali indícios de que houve prática de crime ou tentativa de crime e quem foram as pessoas que cometeu ou tentou cometer esses crimes que estão sendo apurados nesse relatório da Polícia Federal. Então, quando a PGR receber esse relatório, a primeira coisa que o procurador vai fazer é ver se tem indícios de autoria e de materialidade para que aí ofereça a denúncia contra cada um dos integrantes, cada uma das pessoas que foi indiciada e investigada. Não sei, Gabi, respondendo a sua pergunta, se dá tempo da PGR oferecer essa denúncia ainda esse ano, porque os prazos de 15 a 30 dias são contados em dias úteis e a partir do dia 19 de dezembro a gente começa com o recesso forense. Acho que é um processo, uma denúncia que ficará para o início do ano que vem, salvo se mudar alguma coisa nesse trâmite, se o procurador rapidamente aí, já tiver levantado esses indícios de autoria, de materialidade, com base no relatório, com base no que foi investigado pela Polícia Federal, a gente pode até ter algum oferecimento de denúncia esse ano. Caso contrário, fica para o ano que vem, que aí, a partir do momento que a denúncia for recebida por um ministro relator, é que se inicia o processo crime para apuração de responsabilidade penal, para a produção de provas e, eventualmente, condenação dos envolvidos. Muito bem. A gente teve conhecimento hoje também, doutora Maíra, dos áudios, principalmente do general Mário Fernandes, mas de militares, né, dos golpistas envolvidos nessa história toda. A gente trouxe alguns aqui, os mais graves que foram revelados pelo Fantástico, só reforçando aqui da TV Globo, foi no último domingo. A gente trouxe aqui alguns dos mais graves. Vou pedir aqui para a nossa produção colocar mais uma vez esse que eles falam que estão em guerra, né? Na verdade, quem está falando isso é um oficial do Exército respondendo ao Mário Fernandes, então, que é, sim, general, né, o Mário Fernandes, e que é um dos mais ativos aí nessa história dos áudios, né, que a gente traz os trechos aqui. Então, vamos ouvir. É o Roberto Criscuoli, né, que a gente dizia que era o não identificado. Vamos ouvir. Tu me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição, é o estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro, por incompetência nossa. O que eu gostaria de ouvir a doutora Maíra, a gente vê, eles estão falando assim em guerra, os outros áudios também tem alguns trechos assim escabrosos, mostrando que para eles valia tudo, vão para cima, etc, etc. Agora há uma tentativa, doutora Maíra, nas redes sociais a gente está acompanhando isso, do bolsonarismo, de fazer, isso aqui era uma agitação de alguns militares, o Bolsonaro não embarcou, foi só uma tentativa de alguns, não é da instituição completa, o Temer entrou nessa também, os comunicadores bolsonaristas estão espalhando esta tese. A senhora acha que para em pé, né, essa pressão, eles estão tentando criar esse clima junto à turma deles, mas o Alexandre de Moraes, o Supremo, a Procuradoria-Geral da República, isso vai colar? Quer dizer, tem indícios que possam chegar realmente até o Bolsonaro, ao Braga Neto e aos outros? Como é que a senhora avalia esse fato, a partir até desse áudio que a gente acabou de ouvir e dos outros que a gente já passou e que daqui a pouco a gente vai passar de novo aqui para o nosso público? Rodrigo, eu não tenho dúvida que isso chega no Bolsonaro e na alta cúpula do Palácio do Planalto da época. Na realidade, a gente não pode, inclusive, só olhar o que veio à tona de maneira assustadora, assim, porque você pensar que um presidente da República trama contra a própria nação, né, ao próprio regime democrático, é assustador. Mas a gente tem que analisar o cotejo do que isso já vinha sendo gestado há muito tempo. Eu me lembro que em 2022, enquanto fazíamos um congresso de direito eleitoral aqui na OAB de São Paulo, a grande preocupação, que depois culminou com uma vigília cívica, era com relação ao ataque de Bolsonaro às instituições do nosso país, às instituições republicanas. Ele não tinha freio para atacar o sistema eletrônico de votação. Ele fomentou e instigou toda essa ode que foi para as ruas. A própria Polícia Federal, Polícia Rodoviária, perdão, quando fecha as estradas no dia da eleição. Então, a gente teve uma sucessão de coisas. No dia da diplomação, eu estava em Brasília, eu presenciei aquela
aquela quantidade de crimes que eles estavam cometendo ali, tacando fogo, tentando explodir posto de gasolina. Enfim, tem uma sucessão de coisas que me parece que são atos concatenados, que faziam parte de uma estratégia. Quando você pega, inclusive, o que veio à tona do relatório da Polícia Federal, dos núcleos de atuação, então, o núcleo que cuidava da incitação do crime, as pessoas que estavam ali responsáveis pela questão jurídica, quem ia dar suporte, quem ia executar, quem ia fomentar. Então, isso tudo me parece, né, claro que a Polícia Federal está investigando e agora a PGR vai se debruçar sobre esses fatos, mas me parece que existe uma linha do tempo com bastante coesão para que possa responsabilizar Jair Bolsonaro e todos aqueles que estavam ao seu redor. Eu estava conversando agora há pouco com um amigo querido e a gente estava falando, ele até me lembrou da questão da teoria do domínio do fato, que foi julgada na ação penal 470, que é justamente isso, quer dizer, todo mundo sabia, todo o seu entorno sabia, todo mundo discutia isso de todas as formas, e Bolsonaro não sabia, Bolsonaro não participou, Bolsonaro foi para fora do país, inclusive, e existe não sei se a gente vai falar sobre isso, essa possibilidade dos outros crimes, das joias e da falsificação do cartão de vacinação também serem, uma forma, né, de fazer com que o golpe aí ele tentasse ter mais sucesso. Então, uma quantidade de coisas que eu acho que é muito difícil Bolsonaro escapar da denúncia e até mesmo de uma condenação. Muito bem. Doutora Maíra, há uma expectativa, é o que mais se fala nos meios jurídicos em Brasília, que essa denúncia viria ali em torno de fevereiro. E que há também a possibilidade da denúncia incluir outros casos, ou seja, golpe e os que a senhora acaba de citar, que é golpe, vacina e joias da Arábia. Como é que você avalia? Você acredita nessa possibilidade também de se fazer a denúncia completa de uma vez? Acredito, Chico. Se demonstrar que todos esses delitos eles faziam parte, né, de um projeto, dessa tentativa de golpe, e esses delitos eles podem vir a instruir uma única denúncia. Quando a gente analisa, né, que as joias poderiam ser uma forma de Bolsonaro se manter financeiramente, né, enquanto aí ele estava fora do país ou até que realmente tivesse eventual golpe de Estado. Quando a gente analisa que a falsificação das carteiras de vacinação podem ter sido um meio para que ele conseguisse sair do Brasil, para também o golpe se concretizar e depois ele voltar como um grande salvador da pátria, se isso ficar relacionado, junto com a organização criminosa, com todos esses delitos que ele já foi indiciado, ele pode responder a uma única denúncia e aí ter a sua pena bastante majorada. Doutora Maíra, a gente tem mais um áudio vazado das investigações do coronel Roberto Criscuoli. Agora há pouco a gente falou dele, né, falando com o general Mário Fernandes, que ele estava falando sobre guerra civil e tal. Esse áudio, só para trazer aqui a título, né, de conhecimento de todo mundo, saiu agora no portal UOL, né? Não é dos áudios do Fantástico de ontem. Não, esse é novo. Esse é novo, Esse é é de agora. novo. Acabou de sair. Acabou de sair. Então vale a pena a gente ouvir esse também e a gente volta aqui para comentar. Vamos ver o teor desse áudio que a gente já conferiu a transcrição no relatório da Polícia Federal. Vamos ouvir. Ô Mário, bom dia. Mário, eu estava até conversando agora com o pessoal aqui, cara. Se nós não tomarmos a rédea agora, depois eu acho que vai ser pior. Na realidade vai ser guerra civil agora ou guerra civil depois. Só que a guerra civil agora tem uma justificativa, o povo está na rua, nós temos aquele apoio maciço. Daqui a pouco nós vamos entrar numa guerra civil, porque daqui a alguns meses esse cara vai destruir o exército, vai destruir tudo. Aí o povo vai dizer assim, agora que mexeram com vocês vão para a rua. Vocês resolvem tomar? Então vai ficar feio, porque ele vai destruir todo o exército, ele vai mandar todos os 4 estados embora. Menos, vai ficar com G. Dias e alguns outros aí. Quer dizer, pelo que a gente entende aqui, ele está falando sobre tirar os contaminados, né?
Os bolsonaristas golpistas. Não, mas assim, desculpa, Gabi, esse cara não entende nada, né? Porque assim, se teve alguém que investiu no Exército, foi o Lula. Sim. Nos mandatos anteriores, nas Forças Armadas como um todo. Ele está dizendo, esse cara, na hora que ganhar, vai acabar com o Exército, vai destruir o Exército. Assim, não entende coisa nenhuma, acredita nas barbaridades que eles mesmos criaram e usa isso como uma narrativa para o golpe, Chico. Totalmente. Não, ele fala em guerra civil. Fala em guerra civil. Não é qualquer coisa, né? É um criminoso. Ele fala em guerra civil. E não, ele fala que vai começar a ter baixa de generais. As baixas que ele está vendo é porque estão indo para a cadeia. Foi pela primeira vez na história. É. Não é baixa, porque o Lula, vou tirar esse general do jogo, vou eliminá-lo. Nossa. Estão tramando um golpe de Estado, né, gente? Apenas isso, doutora Maíra, esse áudio saiu agora, de um desses golpistas aí. Para mim, era caso de prisão preventiva, gente. Na realidade, a gente está diante de crimes gravíssimos contra a pátria, contra o Brasil, contra o Estado Democrático de Direito. E, assim, não há como relativizar a gravidade desses crimes e a fala dessas pessoas. Se você pega o alto comissário, o alto escalão, tramando um golpe de Estado dessa maneira, sem pestanejar, sem qualquer pudor, imagina o que essas pessoas, de fato, são capazes de fazer. Eles já demonstraram que não tem nenhum apreço pela legislação, não tem apreço pelas instituições democráticas, não tem apreço pelas instituições republicanas, pelos poderes republicanos, razão pela qual eu acho que é mais do que motivo de ter a decretação de uma prisão preventiva. Eu sei que tem muita gente que defende que ainda não é o momento de uma prisão preventiva, porque há necessidade, né, de haver uma condenação por um órgão colegiado, no mínimo, mas veja, nós estamos falando de algo gravíssimo, que escapamos por muito pouco, que muito embora ali o relatório da PF demonstre que havia, entre muitas aspas, um núcleo de inteligência paralela, a nossa sorte é que tudo que essas pessoas não são inteligentes, porque a gente escapou por muito pouco de um golpe de Estado e a gente não estaria sequer aqui podendo manifestar a nossa opinião. Então, é gravíssimo. O que a gente tem visto é muito grave, e eu estava ouvindo vocês falarem antes, a gente ainda não tem ideia da magnitude do que está por vir, porque tendo em vista que o relatório ainda está em sigilo, muita coisa ainda pode aparecer e, eventualmente, até um pedido de prisão preventiva na cota inicial da PGR antes do oferecimento da denúncia, ou junto com o oferecimento da denúncia, muita coisa deve vir a público e, eventualmente, até medidas cautelares diferentes da prisão, a própria prisão preventiva pode ser decretada. Já falamos até de algumas delas, né, que não tem como escapar. Por exemplo, o Walter Braga Neto, né, gente? Foi na casa dele que aconteceu a reunião de planejamento de assassinato. Os Kids Pretos ali, todos envolvidos na execução, estão presos, foram presos preventivamente e até agora não. Então, há uma expectativa em torno desse nome, de outros também, e até de alguns que não foram indiciados, né, Rodrigo? A Heloísa Vilela falava agora mesmo. Da Polícia Militar. Mas esse aí que aparece nesse áudio, falando que ou a Dilma agora vai ter guerra civil, não está entre os indiciados. Então esse é um que pode aparecer na próxima lista aí. Vamos ficar de olho. Eu sei que tem mais áudio para sair aí, hein? Tem mais áudio, além daqueles que ontem a gente viu na são 52, né? Então tem muita coisa para vir à tona. Tem muita coisa ainda para vir à tona. Eu não sei se a nossa equipe, porque me disseram aqui que estavam preparando, está separando mais um. Eu rodaria de novo esse aqui que a gente acabou de ver. Para o nosso público, que às vezes foi pego meio de surpresa, né? Quem viu uma vez só, eu rodaria de novo esse áudio que nós acabamos de colocar. Gravíssimo. Gravíssimo. Né, Vamos, pessoal, mais uma vez, por favor. Ô, Mário, bom dia. Mário, eu estava até conversando agora com o pessoal aqui, cara. Se nós não tomarmos a rédea agora, depois, eu acho que vai ser pior. Na realidade, vai ser guerra civil agora ou guerra civil depois. Só que a guerra civil agora tem uma justificativa, o povo está na rua, nós temos aquele apoio maciço. Daqui a pouco nós vamos entrar numa guerra civil, porque daqui a alguns meses esse cara vai destruir o exército, vai destruir tudo. Aí o povo vai dizer assim, agora que mexeram com vocês vão para a rua. Você resolve tomar, então vai ficar feio, porque ele vai destruir todo o exército, ele vai mandar todos os 4 estados embora. Menos, vai ficar com G. Dias e alguns outros aí. Gente, isso é um coronel do exército conversando com um general. Ali na véspera do Lula e do Alckmin tomarem posse. Sim. No meio da barbárie que eles estavam promovendo na porta dos quartéis. Não sei se foi um dia antes ou alguns dias depois.
desses atos que a doutora Maíra Recchia narrava para a gente, que ela esteve lá no dia da diplomação, dia 12 de dezembro, se não me engano, né? Exato. No dia da diplomação. Então, é um coronel dizendo para um general, Mário Fernandes, que está preso. Guerra civil. Gente... E tem que ser agora, porque senão depois a gente vai estar enfraquecido, então tem que ser agora. E vem o Temer dizer que não, veja bem, foram só atos que não chegaram a se concretizar. Se tivesse concretizado, a gente não estava aqui conversando. Exatamente. Essa gente não tem o menor juízo. O Temer, não, ele tem, né? Porque ele é especializado, é consultor de golpista, parece. Eu acho que aí a estratégia do Temer para normalizar tudo que aconteceu. E para chamar a bola para ele, como você falou, né? Olha, eu sou útil, hein? Lembra de mim, eu sou útil aqui. Eu posso entrar como poder moderador nessa história. Exatamente. Só para adiantar aqui, porque a nossa equipe está separando mais um áudio, mas eu já quero aqui dar uma pitada do que a gente vai trazer aqui. Fala do Mauro Cid, então, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, para o Mário Fernandes, que é esse coronel que a gente já trouxe áudio aqui, né? General, perdão, isso mesmo. Obrigada, Rodrigo. A gente já trouxe áudio dele aqui. Ele é o mais irritado. Boca suja, o boca suja. O mais boca suja, que aparece mais irritado nos áudios aqui. A gente vai trazer esse de Mauro Cid conversando com ele, dizendo, olha, eu vou conversar com o presidente, é que ele tem essa personalidade e tal, só que o tempo é curto, né? Não dá muito para esperar passar. Então eles estão falando ali, ó, tem que acelerar esse negócio aí. Tem que acelerar esse plano. E, inclusive, doutora Maíra, uma das teses, né, que a gente fica buscando assim entender, eu não sei se a senhora já se debruçou sobre isso, o dia 15 de dezembro, que é o dia que eles foram para a rua, e a Polícia Federal já comprovou isso pela movimentação até dos celulares e tudo, e pela troca de mensagens, foram para a rua, só não cumpriram a prisão do Alexandre de Moraes naquele dia. Muita gente começou a dizer, porque era uma sessão no Supremo que demorou. Não cola muito, né? Quem vai dar um golpe de Estado não fica assim, mas deu meia hora, eu tenho que voltar para casa para comer a sopa. Não foi isso. Aconteceu alguma coisa e provavelmente a hipótese mais provável é que o Bolsonaro não assinou o papel que eles esperavam que assinasse. Temos o áudio de Mauro Cid pronto agora. Vamos lá, então. Vamos lá. Esse é inédito, hein, gente? O UOL revelou agora há pouco, a gente está trazendo aqui também no ICL Notícias. Vamos ouvir. Não, pode deixar, general. Vou conversar com o presidente. O negócio que ele tem essa personalidade às vezes, né? Ele espera para ver até onde vai, né? Ver os apoios que tem. Só que às vezes o tempo está curto, né? Não dá para esperar muito mais passar, né? O dia 12 teria que ser antes do dia 12, né? Mas com certeza não vai acontecer nada. E sobre os caminhões, pode deixar que eu vou comentar com ele, porque o Exército não pode papar mosca de novo, né? A área militar, ninguém vai se meter. Até porque a manifestação é pacífica. Ninguém está fazendo nada ali. Vamos lembrar o contexto, né, gente? Era um contexto que Jair Bolsonaro estava recluso, né? Estava fora, não queria falar com ninguém, dizer que estava chateado. E ele diz, Mauro Cid aí, ele quer esperar para ver o apoio que vai ter. Então, quer dizer, olha, vamos ver se a população vai aderir ao golpe. Né? E tinha muita gente também bloqueando estradas nesse momento. Sim. Não, tem o pedido expresso de toda a cúpula bolsonarista para que as pessoas continuem nas estradas. Você tem, de maneira mais forte, Goiás e Santa Catarina, que ficam mais... o centro-oeste, no geral, eles conseguem... o agro consegue fazer barreiras em várias estradas, com tratores, com barreiras humanas, eles conseguem... com muito efeito toda essa operação, mas estava... o jogo era esse. E o Bolsonaro, a ideia dele é que ele não tinha essa pressa toda porque ele trabalhava com a ideia do 31 de dezembro, até 31. A turma queria resolver até o dia 12. Pois é. Não, eu queria ouvir a doutora Maíra sobre essa fala do Mauro Cid nesse contexto. Deixa claro que o Bolsonaro sabia, hein, doutora Maíra? Deixa claro, né? Ele estava esperando, estava avaliando. Claro. Exatamente, deixa muito claro que ele sabia e a decisão da tentativa de do golpe já tinha sido tomada, porque eles só estavam analisando quando que seria o melhor momento. Mas que Bolsonaro sabia, eu acho que esse áudio comprova completamente. E os primeiros atos executórios, eles já estavam sendo providenciados. Volto a repetir, quando a gente faz análise dessa linha do tempo, as estradas fechadas, a questão da disseminação de notícias falsas, ataque às urnas eletrônicas, vamos lembrar que o Bolsonaro em nenhum momento reconheceu o resultado das eleições. O tempo todo ele instigava a população.
no sentido contrário ao resultado das eleições, as pessoas fechando as estradas, e aí tinha toda uma organização de quem estava ali, de quem passava informação, de quem levava comida. Eu me lembro de caminhões chegando com comida para as pessoas que estavam ali nas estradas, na porta dos quartéis. Então, sem dúvida alguma, esse áudio ele entrega por completo o conhecimento de Bolsonaro. Eles só estavam realmente discutindo quando queriam colocar isso em prática de maneira mais efusiva. Mas os primeiros atos já vinham acontecendo. É isso. Muito bem. Ô, Gabi, só um detalhe. Eu vou conversar com o presidente, disse o Mauro Cid. O negócio é que ele tem essa personalidade, às vezes, né? Só faltou dizer, covarde. Ele tem essa personalidade, covarde. Foi a frase, foi a palavra que ficou pelo meio do caminho. Ele quer dar o golpe, mas ele é meio covardão, você sabe, né? É o que ele está dizendo pro outro militar do outro lado da linha. Então isso me chamou a atenção também, viu? Personalidade qual, Mauro Cid, que você está dizendo? Mas a covardia não pode servir de álibi agora para deixá-lo fora da implicação. É isso? Porque ele estava na operação, ele estava no roteiro do golpe. Eu queria aproveitar rapidinho, porque a gente está chegando aqui ao final, mas para perguntar para a doutora Maíra a respeito do julgamento no Supremo, porque muita gente fica preocupado com a questão do ano eleitoral, né? Porque se arrastar até 2026, como é que fica essa história? Então, doutora Maíra, queria te ouvir sobre isso, se vai dar tempo, né? Se outros indiciados vierem por aí e tal, e a gente tem essa expectativa até fevereiro de 2025, a gente vai conseguir chegar até o final desse processo antes de entrar em 2026? Dá? Olha, Gabi, é muito difícil a gente que atua, né, no judiciário ter um tempo fixado, porque isso depende de vários fatores, né? Essas pessoas, elas não gostam muito da legislação, mas a gente tem apreço pela Constituição, pelo devido processo legal, pelo contraditório, pela ampla defesa, e todos esses princípios devem ser observados nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal, que é o que vem acontecendo já desde o início das investigações, né? Os processos, eles vêm tramitando de maneira bastante correta e condizente com a Constituição. Então, esse lapso temporal, ele vai depender da produção da prova, de provas documentais, eventualmente provas periciais e oitiva de testemunhas e até mesmo o interrogatório dos réus. Um ano e meio, por mais que seja bastante tempo, a gente costuma falar que é um tempo rápido ou até razoável. Eu acredito que isso pode terminar em 2026, já tenha consequências aí para 2026, muito embora seja um ano eleitoral, não causa nenhum tipo de impacto ou consequência, seja no processo criminal, vai atrair eventualmente alguma inelegibilidade, mas Bolsonaro já está inelegível, então não sei se para ele muda alguma coisa. Talvez fique um pouco pior a situação, né? Até 2030. Enfim. É isso. A gente vai ter que aguardar. Doutora Maíra Heck, é sempre um prazer te receber aqui, querida. Um prazer, a gente estava com saudade, volte mais vezes. É isso mesmo, volte mais aqui. Por favor. Obrigada, Gabi. Obrigada a todos e a todas. Chico, Rodrigo, um beijo para vocês, bom trabalho. Boa noite. Grande, querida. Até mais. Gente, vamos falar também da pós-graduação aqui do CL? Por favor. Para entender esse Brasil, hein? Tem que estudar bastante. É verdade, Rodrigo. E é do ICL em parceria com uma escola assim, super tradicional, Escola de Sociologia e Política do Brasil, a FESP, aqui em São Paulo, vai ser um curso único. Então, uma parceria do ICL com a FESP-SP. A gente vai te revelar quem vão ser os professores, qual que vai ser a grade curricular, o curso, detalhes a respeito de tudo isso. O Eduardo Moreira gravou um vídeo para dar um gostinho do que vai ser essa pós-graduação e a gente vai trazer para você agora. Vamos ver. Chegou o momento de dar a notícia que a gente estava tanto tempo esperando para dar. Faz mais de ano que a gente está trabalhando nisso e é muito esforço, muita luta, muito investimento, mas chegou a hora. Dia 28 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai anunciar a nossa pós-graduação ICL, reconhecida pelo MEC, em parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde se formaram Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros grandes nomes. O curso vai começar em fevereiro, portanto é muito importante vocês estarem nesse encontro do dia 28 de novembro para saberem quem vão ser os professores, quais vão ser as pós-graduações oferecidas e também as condições financeiras, que eu já garanto algumas coisas sobre isso. Primeiro, é um valor quase que simbólico. Quem já é membro do ICL ou de qualquer uma das nossas comunidades vai pagar ainda um valor menor e como a gente faz sempre, a primeira turma vai ter condições que nunca mais vão se repetir para frente. Não percam a chance
de fazer parte desse momento histórico do ICL e diria até mais, da educação no Brasil. E 28 de novembro vamos estar junto com a gente, celebrando e se inscrevendo nessa pós-graduação. Um abraço e até lá. E eu vou trazer o furo aqui de qual vai ser a pós-graduação, hein, gente? Por essa vocês não esperavam, hein? Não. Ninguém estava esperando essa, não. Que a gente ainda não trouxe. Vai ser furo aqui do ICL Notícias segunda edição, gente. O nome do curso vai ser Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Então, uma formação completa, assim, a cara do ICL mesmo, gente. Eu quero fazer já. Então, maravilhoso. Não, tô colocando dentro. nessa jogada aí Vamos também. lá, vamos estudar, porque a coisa tá difícil, viu? As minhas fontes aqui do marketing, sempre Vozes na sua adiantando. cabeça, Gabi. Exatamente, vozes da minha cabeça. Aqui, né? Fiquem ligados que ao longo dessa semana a gente vai sair mais spoilers aí dessa história nas redes sociais do ICL. Quem sabe na nossa programação também. Você viu que eu te peguei de surpresa nessa. Então, fica a dica aí, fica ligado na nossa programação. No dia 28 de novembro, quinta-feira, agora, a partir das 8 horas da noite, o Eduardo Moreira e o Gessé trazem tudo. Aí todos os detalhes mesmo da pós. Mas antes disso, a gente vai soltando essas pílulas de spoiler aí para você. Muito bom, então. Acessa icln2.com.br para garantir a sua vaga. E para quem assistir, vai garantir condições exclusivas para se matricular. Então, vale muito a pena. E vamos agora para o nosso Chico Pinheiro Entrevista? Por favor. Bora lá, então. Papo com a advogada, ativista dos direitos humanos, Milene Ramos Seidel. A gente acompanha a partir de agora, 7h30, é só permanecer no link para ouvir essa entrevista. Esse papo, né, do Chico Pinheiro, que é sempre uma delícia de acompanhar. Sempre bom e imperdível. Bom, vamos nessa então, gente. Amanhã estaremos de volta. Chico Sá, Rodrigo Viana. Áudios, muitos áudios. Muitos áudios. Olha, Mário, hein? Estão pipocando. Acho que amanhã a gente vai ter uma fartura de tem áudio. mais por aí. Eu não vou nem fazer a piada que me ocorre quando eu ouço esse Mário, né? Mas acho que todo mundo vai pegar a referência. Piada de tiozão. Peguem a ref, como Vambora. dizem os jovens. Chico Vamos Pinheiro. nessa. Boa noite, até amanhã. Vamos lá. O ICL vai lançar uma pós-graduação com os melhores professores e professoras do país, por um valor quase que simbólico e cheio de vantagens para quem já é membro do ICL? Fato ou fake? Pois é, difícil de acreditar, mas é fato. E é mais do que isso ainda. É em parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes. É isso mesmo, pós reconhecida pelo MEC. É o próximo passo da revolução do ICL. Para você participar do lançamento, sabendo quais são essas pós, quais são os professores e professoras e as condições para você se inscrever e já no começo do ano que vem começar a cursar essa pós-graduação, e dia 28 de novembro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para saber dessas novidades. Participe do novo passo da revolução.